Maravilha, né? A todas as mulheres hoje aqui, mas, como eu disse, não importa a quantidade, o que importa é você fazer para Deus. Amém? Às vezes, porque faltou fulano, faltou ciclano, faltou, mas você está aqui. Se você está, você vai fazer para Deus. Isso é importante. Amém? Eu estava comentando, comentando com a jovem, está nova na fé, e eu a lembrei, eu era o tipo de pessoa que, tipo assim, se eu morrer hoje, você pode me julgar em qualquer lugar. Na minha mentalidade, né, depois que eu estou morto, não vou ver nada, né? E tem gente que pensa desse jeito, e eu pensava assim. Eu não acreditava que existia diabo, inferno, essas coisas não. E eu comentando com uma pessoa que eu pensava assim, que depois que morreu, acabou, e eu falava, pode me jogar em qualquer lugar, em qualquer vale, em qualquer buraco, eu não estou vendo mesmo. Aí um dia, nessa época eu era solteiro, né? Eu chegando da rua, cheguei mais ou menos, ia dar umas 2 horas da manhã, na época eu ia para as farras, bebia, usava droga, enfim, irmãos. Eu deitei na cama, era um beliche, era um quarto com beliche com a cama de solteiro. Na cama de solteiro dormia o meu irmão caçula. E na parte de cima eu dormia, na parte de baixo, meu irmão abaixo de mim. E eu me lembro que eu deitei e de repente eu sentei. E nisso que eu sentei, eu olhei para baixo do meu irmão, né, no beliche, e olhei para o canto, estava a cama lá com meu irmão caçula. Só que quando eu olhei para trás, eu vi eu deitado. Quer dizer, eu estava sentado, mas o meu corpo deitado. Era a minha alma fora do corpo. E do nada abriu um buraco dentro do quarto, como se fosse, você chama de cisterna, né? Poço, cisterna. Abriu um buraco ali e de repente saiu um demônio lá de dentro, um ser, uma coisa muito feia. E ele deu um pulo e me pegou pelos 2 braços. Não deu tempo de reagir e fazer nada. Da forma que ele me pegou, ele já pulou comigo dentro daquele buraco. E nós fomos descendo. Eu creio que alguém aqui já teve algum tipo de pesadelo caindo, né? Eu já tive esse tipo de pesadelo caindo. Só que ali não era um pesadelo, era real. Eu saí, a minha alma saiu do meu corpo, e Satanás pegou a minha alma, o corpo ficou, mas a minha alma foi descendo com ele. E olhando de cima para baixo, eu vi uma porta muito grande, e ela começou a fazer barulho de porta enferrujada. E ela, de cima para baixo, eu vi como aquela porta começou a se abrir, só que ela estava abrindo, eu descendo, e o barulho dela se abrindo, ela abrindo bem devagar. E nisso, pouco que ela abriu, eu comecei a ouvir gritos, irmãos. Gritos de desespero, pessoas falando no nome de Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão. E quanto mais aquela porta ia abrindo devagar, mais grito eu ouvi. Aí me bateu um desespero muito grande. E aquele ser, aquele demônio, ele olhou para mim e falou assim: depois que você entrar naquela porta para dentro, acabou para você. Aí foi que de repente deu como se fosse um estrondo, e como se fosse um relâmpago ou um flash de uma máquina fotográfica. Deu um clarão muito forte e uma voz, não deu para ver quem era, mas a voz estava dando ordem para aquele demônio, disse: solta ele. E aquele demônio disse assim: não vou soltar não, porque depois que ele entrar daquela porta para dentro, acabou para ele. Quer dizer, o que ele já tinha falado para mim, ele falou para quem estava falando com ele. Aí a voz falou assim: eu te dei uma ordem. Aí ele me soltou, não abrir e fechar de olhos.
que depois que você morrer você não vê nada? Eu permiti esse demônio te trazer até aqui para você saber que o inferno existe sim, e que o diabo existe também. Tanto que ele foi te buscar dentro do teu quarto. Aí eu abri e fechar de olhos, eu não estava mais ali, eu estava agora dentro do meu quarto. Eu no canto em pé, ele do meu lado, eu vi eu deitado no beliche, eu vi o meu irmão na parte de baixo e o caçula do outro lado, deitado na cama. Aí quando eu vi que eu estava lá na cama, eu perguntei para ele, eu morri? Ele disse, não, você não morreu não, você está vivo, você não morreu. Eu só permiti você saber que o diabo existe, que o inferno também existe. E se você não tomar uma posição, o dia que você entrar naquelas portas para dentro, você não sai mais. E é para lá que você vai se você não tomar a direção da sua vida. Aí ele soltou a minha mão. Quando ele soltou a minha mão, antes eu vi quando eu tinha sentado, eu olhei para trás, eu vi o meu corpo deitado. Mas quando ele soltou a minha mão, eu vi quando eu entrei pelos pés. A minha alma entrou pelos pés. Eu acordei, irmãos. Na hora que eu acordei, a minha cama, ela estava molhada como se tivesse jogado água nela. Tanto que eu suei. A minha roupa, você podia pegar a camisa e torcer que saía água. Acordei. O medo era tanto que eu comecei a gritar pelo meu pai, gritar pela minha mãe. A minha mãe veio, a primeira coisa é a mãe, né? A minha mãe foi a primeira que entrou, acendeu a luz, e eu olhando para o lugar onde o buraco tinha sido aberto. O que foi que houve? Eu contei para ela, vendo meu pai, contei para ele. E eu com medo de sair do beliche, aquele buraco abrir de novo, porque ficou na minha mente, foi muito real. Aí eu falei para eles o que aconteceu, e minha mãe falou assim, Isaías, você sabe que Deus tem uma obra na sua vida, por que você endurece seu coração? Você sabe que eu e seu pai servimos ao Senhor, por que você e seus irmãos não tinham nada com Deus? Porque meus irmãos também não queriam nada, o caçula era alcoólatra, ele bebia tanto, eu pegava ele cagado, mijado, botava dentro do carrinho de mão, tirava a roupa dele, dava banho de mangueira. Quantas das vezes eu busquei de bêbado em esquina de rua? O abaixo de mim também era um vida torta também. A gente tinha mãe e pai crente, mas filho de sapo é sapinho, filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é crente não, irmãos. Tem muito pastor que está sofrendo com filho nas drogas. Tem muito pastor sofrendo aí, às vezes, porque a esposa às vezes não quer nada com Deus. Então, irmãos, foi muito real aquilo ali. Só que tem uma coisa, eu nunca mais dormi naquele quarto. Eu dormi, irmã Lúcia, na sala, no chão, mas não ia. Nem pedia para o alguém que entrava naquele quarto, porque quando eu chegava na porta, eu lembrava do buraco e o medo de cair lá dentro de novo. Então foi muito real. Estou contando isso para vocês, que tem gente que brinca, irmãos. Assim como eu brincava, depois que morrer pode jogar em qualquer buraco. O corpo você pode jogar em qualquer buraco, mas a sua alma tem um destino. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno.